Olá, olá, boa noite. Boa noite. Ok. Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos aí a essa live, primeira live do JP, né, Pamela? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Testando o som? Tudo certo? Tudo jóia, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá. Beleza. Sejam todos bem-vindos aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado cada um de vocês aí que dedicaram um tempinho pra gente, né? Agradeço muito a presença de vocês, né? Eu confesso que é um pouco estranho, né? Falando assim para uma câmera. A Pamela, ela durante muito tempo me persuadiu a participar de um projeto junto com ela, né? Ela tem desenvolvido um trabalho com muitas mulheres já há algum tempo pela internet e a gente ouve, né, relatos, a gente conversa com casais também do nosso convívio, também pessoas que relacionam com a gente de maneira indireta, né? E também com esse trabalho que ela desenvolveu, a gente tem visto a gente tem visto que existe muita dificuldade nas famílias hoje em dia, né? Nos casais, e tem dado muitos frutos esse trabalho que a Pamela desenvolve, né? Algumas mulheres pediram para a Pamela para me envolver nesse projeto também, para falar alguma coisa para os homens, né? A gente vive tempos bem difíceis para os homens, né? Tá difícil para todo mundo, né? Mas a gente sabe que a Bíblia ela nos orienta a seguir os ensinos de Deus de um jeito, vamos dizer assim, mais tradicional, né? Um jeito mais antigo, mais original, né? Menos pós-moderno. Então, a gente que é homem, a gente sofre um pouco com isso também, porque o mundo inteiro fala uma coisa conosco, né? A TV, a mídia, as pessoas que não conhecem a Deus, e a gente fica um pouco perdido, né? Então, enfim, essa é uma live, eu não tenho pretensão nenhuma em mudar o mundo, né? Nós não somos chamados para mudar o mundo, nós somos chamados para interpretar o mundo, né? Em amar, em impactar pessoas. Mas eu tenho mais ou menos em mente algumas coisas para tratar com vocês, né? São assuntos mais voltados para o homem do que para a mulher, né? Por motivos óbvios, né? E é claro que também não vai... eu sou bem mineiro da gema, viu? Viu meu pé de oliva? Eu sou de Belo Horizonte. Eu falo que nem gente da roça mesmo. A Pamela não era assim, não. Começou a falar um pouquinho mais puxado, depois começou a conviver comigo. Mas é isso, gente. Então, assim, eu agradeço muito mesmo. Agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço a Pamela por ter insistido comigo, né? E a vocês aí que estão ao vivo comigo também, né? Muito obrigado aí, né? Mas tá dando um probleminha no Instagram aí e deu tudo certo. Bom, gente, que Deus abençoe, né? E que dê discernimento para todos nós acolhermos a palavra dele. O que eu tenho para dizer é muito firmado na Bíblia, no que a Bíblia tem para dizer para a gente, pelo seguinte: o chamado que Deus tem para o homem é um chamado que, ao meu ver, ele começa com um sacerdócio, né? E nós não somos treinados para isso. A gente não é criado desde jovem a lidar com a responsabilidade que é representar a Deus
para nossa esposa, para os nossos filhos, né? Existe um papel do sacerdócio para o homem que é muito vinculado a um papel assim do Antigo Testamento, né? Pô, João, mas Jesus já veio, Jesus não é o sumo sacerdote agora, né? Não tem mais um sacerdote. Mas a gente vê que o papel do sacerdote que está prostrado abaixo de Deus, né, é de interceder pela família e de representar esse Deus que ele deve servir, né? Então, vai ser muito Bíblia, porque, pelo menos hoje, né, por motivos óbvios, tá bom? Então, eu vou ler uma passagem que eu gosto muito da palavra de Deus, que está em João, e a gente vai meditar em cima disso para ancorar o tema que está em Gênesis, tá ok? Bom, João é considerado o discípulo amado do Senhor Jesus, né? João, ele era um dos 3 discípulos que viram Jesus transfigurado no alto do monte. Na última ceia que o Senhor teve conosco, João era o discípulo que estava com a cabeça inclinada no peito de Jesus, como se fosse com a cabeça no colo de Jesus, né? Quando Jesus estava para morrer na cruz, Jesus também direciona a palavra para João, pedindo para que ele cuide de Maria, essa mulher especial, né, que cuidou de Jesus por tanto tempo. E João começa a trazer Maria para casa como se ela fosse a própria mãe dele, né? E também, no final da Bíblia, lá no último livro, a gente tem o Apocalipse, que é o livro de revelações. O mesmo João, na ilha de Patmos, ele está preso, ele já está idoso, né? Recebe uma revelação da parte de Deus. E nessa revelação, né, como se não bastasse tantas coisas, nessa revelação, além de tudo, ele também, no meio do relato dele, né, a gente lê que o anjo vira para ele e fala assim, ó, João, isso que você vai ver aqui agora, você não escreve não, você guarda para você, é só para você, só diretoria, né? Então João era esse cara que tinha muita intimidade com Jesus, né? E João, assim que ele começa a falar do testemunho que ele teve de Jesus, né? Começa lá no Evangelho de João, capítulo 1, né? Lá no versículo 1, né? E aí, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, e a palavra que é usada nesse trecho não é verbo, é a palavra palavra, tá? Mas foi muito bem traduzida para verbo. Por quê? Porque palavra pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo, né? E traduziram para verbo por quê? Porque Jesus Cristo, na verdade, não é simplesmente uma palavra, né? Ele é uma palavra em ação. Ele é a ação de Deus, Pai. Ele é a ação do Espírito Santo de Deus. Ele é o agir de Deus encarnado e o agir de Deus em ação, tá? Parece um pouco redundante isso, né? Então, ok, Jesus é o verbo, né? E João fala que, olha, tudo o que existe, tudo que foi criado, tudo que foi feito, realmente foi por intermédio de Jesus, tá? Então, se um cara que tinha tanta intimidade com Jesus, ele apresenta Jesus como sendo autor, né, e como sendo a ferramenta de Deus para tudo que existe hoje, eu preciso olhar para Gênesis com outro olhar, né? João, mas isso é Novo Testamento, isso, né? A gente está falando de Antigo Testamento agora, né? Então a gente tem que sempre linkar uma coisa com a outra, porque a Bíblia ela não se anula, a Bíblia ela não entra em contradição com ela mesma, tá certo? Então, pessoal, para dar uma pincelada mesmo na pessoa de Jesus Cristo, tá ok? Agora vamos para Gênesis, no capítulo 1.
Eu sou meio Neandertal no Instagram, gente. Eu tenho que clicar aqui em acenar, meu amor? Pra quê? Tem que uma mãozinha acenar. Eu tenho que clicar? Deixa eu só... Não, eu que fiz isso aqui. Deixa eu tirar aqui, peraí. Não, você não precisa assinar, não. Precisa não? Não. Ó, gente, tô assinando pra vocês, tá bom? Vocês estão assinando pra mim, eu vou assinar com minha mão aqui, tá bom? Não, ninguém tá assinando. Só Não, pra né? entrando. Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos para Gênesis. Vamos para Gênesis para conversar. Quando o mundo foi criado, a Bíblia relata que havia uma situação, né? E aí disse Deus, né? Haja luz, né? Haja tal coisa. E houve aquilo, houve uma tarde, uma manhã, o primeiro dia. Né? Se eu creio que Jesus é o canal para que as coisas tenham sido criadas, então eu tenho que crer o seguinte, olha, saiu da boca de Jesus essa frase, haja luz. Né? E assim, você vai lendo o relato, né? Chega na formação do homem, e aí a gente tem aquela questão lá de que... boa noite, Wander. Tem aquela questão lá de que ele vai criar o homem, vira para Deus, o Espírito Santo, né? Então os três são três pessoas diferentes. Eu sou um Neandertal. Três pessoas diferentes, uma família, né? Deus é uma família, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? E aí a Bíblia fala que Deus, ele com as próprias mãos, ele pegou o barro, pegou a argila, ele formou, moldou o homem, né? Como um oleiro, né? E soprou nele um fôlego de vida, né? Ora, se Deus Pai é todo-poderoso, se Ele é onipresente, se Ele é onisciente, se Ele é onipotente, Deus não precisa de braços, não é? Deus não precisa de mãos, Deus não precisa de dedos, Deus não precisa de olhos, né? Deus não precisa caminhar com pernas para ir de um lugar para o outro, porque Ele é Deus, né? Então, baseado na minha interpretação, quem fez Adão foi Jesus, né? Jesus pegou do pó, né? Porque Jesus é o mover de Deus, Jesus é o verbo em ação, né? E aí soprou fôlego de vida, e aí Adão estava ficando só, né? Não, vamos fazer uma companheira para ele. Aí Jesus vai lá, adormece Adão, tira uma costela de Adão para fazer Eva, né? Vou fazer só um comentário aqui. Tem muita gente que não acredita na Bíblia, né? Acha que a Bíblia é um livro de fábulas, que é um livro muito arcaico, né? Eu me lembro que não deve ter 6 anos divulgar uma informação sobre genoma, sobre código genético, DNA, né? E coincidência ou não, a gente sabe que isso não é uma coincidência, né? Mas coincidência ou não, a costela, ela é o único osso do nosso corpo que tem toda a cadeia de DNA completa. Não sei se vocês sabiam disso, né? Não dá para tirar um DNA completo de um fêmur, né? de um antebraço, de um dedinho do pé, né? E aí Jesus pegou a costela, né? Vão dizer assim, isso aí, o cara está inventando isso, né? Mas tudo bem. Então Jesus forma a Eva para Adão e é tudo muito bom, aquela coisa toda. Pois bem, quando a criação termina, a Bíblia fala que tudo foi feito pelo poder da voz de Deus, né? E aí Jesus resolve colocar Adão num lugar especial, né? A Bíblia fala que Deus plantou um jardim, que ele plantou um jardim, né? E colocou o homem lá dentro. Então veja, Jesus plantou um jardim com as próprias mãos e colocou Adão para cuidar desse jardim, né? Então você está vendo Jesus o tempo inteiro participando disso, né? E aí Jesus dá uma ordem para Adão. Adão, você vai cuidar desse jardim para mim, né? E você vai guardar esse jardim para mim. Então, essa palavra guardar é muito especial nesse contexto de Gênesis, nesse capítulo e também no capítulo 3, no verso 24. É o mesmo guardar, tá? Esse guardar não é um guardar comum, é um guardar no sentido de proteger contra os inimigos, tá?
E aí você fala assim, caramba, né? Mas não era tudo um mar de rosas? A coisa não está assim, a coisa não está acontecendo assim com tanta harmonia no discurso, né? Na descrição bíblica, no relato. De repente tem inimigo na jogada, né? E só tinham 2 seres humanos, né, gente? Era Adão e era a sua mulher. Então Jesus deu essa ordem para Adão: você vai proteger o meu jardim dos inimigos. Bom, a gente poderia especular aqui um monte de coisas, poderia pensar que, enfim, tudo que poderia passar pela cabeça de Adão como desculpa para não fazer o que foi feito, tá certo? Só que tem um pequeno detalhe nisso tudo aí, né? Adão foi criado pronto. Adão, ele já nasceu pronto, tá? Adão, ele não teve que aprender a engatinhar. Adão não teve que aprender a falar. Adão não teve que aprender a se expressar. Adão não tinha traumas de infância. Adão não tinha frustrações. Adão não tinha medo de nada. Adão andava nu. Ele andava nu diante de Deus, né? Diante do Criador dele. Ele nasceu pronto. Ele nasceu com todo o seu intelecto completo. Ele nasceu pronto. E isso é muito grave para a gente, tá? Isso é muito grave, porque a gente às vezes lê o relato bíblico e fala assim, mas, poxa, Adão pisou na bola com Deus, né? Será que se eu tivesse no lugar de Adão, né? Será que eu não teria tomado uma decisão diferente, né? E não é tão simples assim, tá? A Bíblia fala que, através do apóstolo Paulo, que Adão, ele representava toda a raça humana, né? E tudo que se passava no coração de Adão é uma coisa que passaria no meu coração, no seu coração, se a gente estivesse no lugar dele, né? E isso é muito grave. Isso é muito grave, tá? Bom, se eu penso na relação de Adão com Cristo, o que me vem à mente, assim, que mais assim poderia ilustrar isso, não é uma relação de pai para filho, porque uma relação de pai para filho é muito pobre se a gente analisar o que Jesus fez por Adão, para Adão e através de Adão, né? É como se a gente estivesse comparando o Pinóquio com o Gepeto. Quem lembra da história, né? Pinóquio, ele não era nada, ele era um pedaço de pau que começou a ser esculpido, começou a tomar forma de alguma coisa, né? E depois, né, começou a mexer, vamos dizer dessa forma, né? Adão foi feito do zero por Jesus. Então, Jesus é mais do que um irmão mais velho para Adão. Ele é mais do que um pai para Adão. Ele é o criador de Adão. Quando a Bíblia fala que Jesus é o dom da vida, que Jesus ele é surreal, né? Não dá para colocar em palavras simples o que Jesus representava para Adão, tá certo? O que a gente mais poderia chegar perto seria assim, olha, é como se fosse um pai, mas é um pouco mais forte, é um pouco mais pesado que isso, tá certo? Bom, a nossa relação com Adão é uma relação meio básica, bem primitiva, mas existe uma espiritualidade por trás disso, muito forte, muito pesada, né? Então Adão tinha licença para fazer o que ele quisesse. Deus deu para ele a possibilidade de nomear os animais, né? E quando Deus criou Adão, ele disse, olha, nós vamos criar Adão a nossa imagem e semelhança e ele vai dominar. Então ele já foi criado com poder e com autoridade para dominar. Então eu fico imaginando, devia ser engraçado, né? Porque Adão devia andar assim pelo jardim, até os animais deviam parar para olhar o cara, né? Poxa, esse foi feito de um jeito diferente da gente, né? Enfim. E aí vai passando o tempo, né? Ele podia fazer de tudo, mas Deus deu uma ordem para ele, olha, daquela árvore ali você não chega nem perto dela.
aquela ali é uma árvore que é do conhecimento do bem e do mal. Se você comer daquele fruto, você vai ter que morrer. Você deverá morrer, né? Pois bem, eu fico pensando aqui, né, o que passou pela mente de Adão quando ele ouve um não, um único não do seu Criador, né? Poxa, mas a gente, né? A gente é tão assim íntimo um do outro, né? Porque a Bíblia quando fala um pouquinho mais à frente, né, da queda, e fala que Deus andava pelo jardim, isso nos dá a impressão de que existia um convívio direto de Cristo com Adão e com Eva, né, e com sua mulher. Eles deviam conversar muito, eles deviam trocar conhecimento, informações com Adão de uma maneira surpreendente, né? A respeito da realidade espiritual, a respeito da pessoa de Deus, né? Do caráter de Deus, do que o Espírito Santo é capaz de fazer, né? Ensinando a Adão as coisas mais básicas, mais elementares, mas também as mais sofisticadas, as mais alvas, as coisas que a gente só consegue conjecturar, tá? Então, essa situação é uma situação que, assim, você como criatura diante do seu Criador, você é 100% dependente do seu Criador. O seu Criador é uma fonte inesgotável de conhecimento, de poder e de graça, né? Mas ele te deu um não. Ali você não vai, né? Pois bem, logo no momento seguinte, a Bíblia apresenta uma figura nova, né? A figura de uma serpente, né? Eu não creio que a serpente era uma cobra, tá? Se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão encontrar resquícios da serpente muito presente no Egito Antigo, tá? A serpente é uma figura que está sempre na cabeça do faraó, geralmente por trás, né? O faraó tem aquela máscara, as esfinges têm aquela aparência também, e a serpente aparece com uma cobra aqui em cima da cabeça, né? Uma cobra menorzinha, dando uma ideia de autoridade, uma ideia de domínio, né? Uma ideia de posse, tá certo? Então a serpente ela tem essa conotação na cultura egípcia antiga. E a serpente ela não é uma cobra comum, né? A serpente ela é uma cobra que ela tem uma carinha mais gorda. Vocês devem ter reparado isso já, né? Ela tem os olhos, enfim. E aí do lado da cabeça ela abre como se fosse uma asa para canalizar ali as vibrações melhor. Ela é mais arrojada, né? Ela dá um medo diferente do que uma cobra comum, né? É uma serpente. Esse termo serpente ele é usado para descrever uma cobra que voa, tá, gente? Então não é uma cobra, é mais para um dragão, tá certo? Quando a Bíblia fala da serpente, ela está dizendo assim da antiga serpente, está dizendo do dragão, aquele ser mitológico que tem aquele couro de cobra, que pode voar, né? Cospe fogo e tal. E essa serpente, inclusive, falava, né? A gente não vê nenhum animal ali no Éden, no jardim, querendo conversar com os dois, ou, né? Batendo papo, sei lá, enfim, comendo junto com eles, tá certo? Isso é uma coisa que é inerente à figura da serpente, tá? E essa figura aparece falando, conversando, né? E o texto não mostra pra gente nenhuma surpresa em Adão e na sua mulher Eva em conversar com esse ser. Isso é muito estranho, né? De repente, né, tem um ser esquisito que está batendo papo com Eva e ele já está dentro do jardim, né? Ele não teve que passar pela porta, ele não tocou a campainha para entrar, né? Ele transitava livremente ali e chegou ali, né? E eu não sei o que Adão poderia ter pensado quando viu o inimigo conversando com Eva, tá? Então, pensa o seguinte,
se ele tinha uma ordem para guardar o jardim dos inimigos e aparece uma figura desse tipo, eu não creio que ele era inocente a ponto de falar assim, não, deve ser só uma cobra conversando com a minha mulher. Não. Ele tinha convicção de que aquilo era o inimigo. Ele sabia que ele tinha que tirar o inimigo dali, botar ele para fora, né? Enfim, se possível até matar esse ser, tá? Porque a ordem de Cristo foi essa, é para guardar, é para proteger mesmo. E não era para proteger a árvore da vida, não era para proteger o jardim todo. Bom, a serpente conversando com Eva, né? E aí tal, não, mas o que Deus falou com você? Não, se a gente comer, a gente vai morrer. Não, não é bem assim, né? Não é bem assim. Tanto é que logo depois que eles comem do fruto, eles não caem duros, mortos no chão. Não sei se você já percebeu isso, né? Já reparou nessa questão. Mas eles não morreram, né? Então a serpente vira e fala assim, olha, você não vai morrer, não é bem assim. A questão é que você vai ter o mesmo conhecimento de Deus, né? O que a serpente ofereceu para os dois foi uma passagem para eles mudarem de nível, tá? E aí a gente vai especular uma série de coisas do que foi a partir desse momento, né? Dessa decisão. A gente não sabe o que Eva, né? Já conversava com Adão, se os dois já tinham isso maquinado no coração, né? Mas a gente poderia pensar aqui, por exemplo, né? Poxa, Adão, Jesus vem para cá, sei lá, ele vem comer com a gente todo dia, mas e o restante do tempo? Né? Onde é que ele está? Eu quero conhecer o Pai, eu quero conhecer esse Espírito Santo que ele fala, eles nunca vêm aqui conversar com a gente. Será que é isso mesmo? Né? Olha, a serpente está sabendo um negócio, informação nova. Né? Você sabia disso, Adão? Você sabia que você não vai morrer? Não, não sabia. Né? A gente não sabe o que rolou ali. Se rolou alguma coisa ali na hora, ou se a serpente, se o inimigo ouviu eles conversando sobre isso em algum momento. O fato é que eles quiseram ser deuses, né? A serpente os enganou e eles gostaram muito da ideia de serem como Jesus era, né? Então, queridos, essa base de texto para a gente nortear as nossas ideias é para a gente entender a nossa posição diante de Deus, tá ok? A gente às vezes começa a encaminhada na fé, a gente começa a ler um pouco da Bíblia, a gente vê o plano da salvação de Deus pela cruz. A gente vê o que Jesus fez por nós na cruz, né? A gente entende, né? Não, realmente, Jesus, ele teve que viver entre nós, ele teve que viver sem pecado mesmo, né? A gente entende perfeitamente isso. E aí você faz uma oração, né? Eu vou fazer uma oração então, eu vou aceitar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, né? E aí ele vai entrar na minha vida, né? Você é batizado, começa a participar de uma comunidade cristã, você toma do vinho, toma do cálice, né? Do pão, você ceia com outros irmãos, né? O corpo, o sangue de Cristo. Beleza, agora bola para frente, né? E a gente tende a achar que esse rito de entrada no meio cristão, ele nos valida como amigos de Deus, né? A gente tende a achar isso não é verdade, absolutamente, né? Absolutamente, eu leio um trecho desses tão drástico, de uma traição terrível, né? Que uma criatura faz com o seu Criador, e não é qualquer criatura, não é qualquer criador, né? E isso até hoje nos assola. A gente enfraquece, a gente enfraquece as pessoas ao nosso derredor, e vai passando o tempo, as coisas parecem não mudar,
né? E você vê que o gatilho parece que não foi assim tão certeiro, né? Será que eu sou mesmo convertido, né? Será que eu realmente eu entendo a minha situação diante de Deus, tá? E era essa a chave que eu queria trazer para vocês essa noite, tá? Nesse momento, esse primeiro momento. Nós somos traidores, nós, depois que Adão e Eva foram expulsos daquele lugar, o mesmo verbo guardar, de proteger contra os inimigos, foi usado contra Adão. Porque a Bíblia fala que, em Gênesis 3:24, que aquele local e a árvore da vida, ela passou a ser guardada. É o mesmo verbo no hebraico. Então, Adão tomou o mesmo lado do inimigo de Deus. Isso é muito claro, né? Não é só assim, as mulheres vão sentir dor na hora do parto. Adão, você vai ter que ralar muito para comer, você vai ter que ralar muito para ganhar o teu sustento, vai ser com o suor do teu rosto, a terra está maldita por tua causa. Você fala assim, pô, toma uma bronca, né? Não, não. A gente virou inimigo de Deus, a gente ficou no mesmo nível da serpente, tá? E isso tem sido até então, isso vai ser até a volta de Cristo, até o fim dos tempos, né? Até o dia, o grande e terrível dia do Senhor, né? Então veja, todos nós nascemos inimigos de Deus, nós herdamos isso, todos nós somos inimigos de Deus, nós militamos contra Deus, nós temos uma dívida impagável para com Deus, tá? E o primeiro passo que eu preciso tomar é o seguinte: eu preciso reconhecer o meu lugar diante de Deus. Eu preciso entender que Deus, ele é todo-poderoso, mas não só no meu intelecto. Eu tenho que acreditar e eu tenho que viver aquilo que o Evangelho me ensina, tá certo? Eu preciso entender a minha total dependência de Deus. Eu preciso entender que sem Cristo, como a própria Bíblia ensina, eu não posso fazer absolutamente nada. Eu não consigo fazer coisa alguma. Não consigo fazer, né? Eu consigo segurar um lápis, né? Eu consigo me higienizar, eu consigo tomar uma decisão, tá? Mas agora, beleza, Josué, valeu. Consigo tomar uma decisão, mas se eu pensar no que eu posso fazer para o meu Criador, eu não posso fazer nada. Não tem nada que possa partir de mim, porque eu sou inimigo dele, tá certo? Quando um inimigo seu te oferece um presente, você não pode receber esse presente de qualquer forma, tá? Você não pode receber esse presente de um jeito assim, leviano. Quando um presente de um inimigo chega para um rei, né? Não é o rei que abre o presente. Já parou para pensar nisso? Né? O rei tem súditos, eles vão fazer uma triagem do presente. Porque tem presente que, na verdade, é uma caixa de Pandora. Tá? Tem presente que, na verdade, é um escorpião na caixa. Tem bebidas de presente que tem veneno. Isso acontece até hoje. Até hoje. Tá certo? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Tá? Eu queria convidar você a refletir sobre isso essa semana. Tá? Que eu, na minha posição de inimigo, eu não tenho como agradar a Deus, eu não tenho como me achegar a Deus, ele não quer nem presente da minha parte, tá? A não ser, né, que tenha alguém que em meu nome vai levar esse presente para ele, tá? Esse presente foi caro, né? Que é Jesus, é o preço que ele pagou por mim e por você. Então pensa muito nisso essa semana. Reconheça o teu lugar diante de Deus, tá? Se eu pudesse pedir para você refletir sobre algo, seria sobre isso, tá certo? Nós não somos nem um pouco melhores do que Adão, em nada, nada. Nós somos mimados, nós temos preconceitos de coisas que
a gente já leu, a gente já ouviu, a gente tem uma ideia de Deus que é da nossa cabeça, tá? A gente está muito longe de Adão, que fez uma traição terrível, tá certo? A gente está muito longe de Adão. Então, se eu sou inimigo de Deus, se eu tenho um caminho para trilhar, eu preciso entender que não basta eu virar e falar assim, vou fazer uma oração, vou entregar minha vida para Jesus, né? Vou começar a frequentar uma igreja e aí está resolvido o meu problema. Seu problema não está resolvido, absolutamente, tá? Você começou a chegar no mesmo nível, como diz o apóstolo Paulo, né? Uma passagem muito difícil, né? Muito dura, mas ele fala assim, ó, você crê em Deus, né? Você faz muito bem crer em Deus, né? Mas assim, saiba que até os demônios creem em Deus. Só que eles tremem, diferente de você. Eles creem e tremem, né? Então você crê em Jesus, você crê na salvação, né? Você chegou no mesmo nível que a serpente. Porque a serpente também acredita e a serpente tem muito temor de Deus, mesmo fazendo o que a serpente faz, tá? O nosso inimigo. Então pensa nisso, por favor, e pensa o seguinte, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer para realmente ser uma ferramenta de Deus. Eu quero ser útil para o reino de Deus, eu quero ser amigo de Jesus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser como Abraão era. Eu quero poder gozar da glória de Deus. Eu quero poder impactar pessoas através da minha vida para Deus, tá? Então, por que essa palavra mais direcionada para os homens do que as mulheres, né? Não é porque eu estou sendo seletista ou porque não, é porque a vocação ela tem que partir do homem, tá? A responsabilidade é do homem. Se o homem não tiver essa iniciativa, a família vai toda para o brejo. Se você não tiver a plena convicção de que você está nas mãos de Deus, não há o que fazer, tá? Eu ouso dizer para vocês outra coisa, né? Que a salvação da sua esposa, dos seus filhos, ela em parte é devida ao que você faz com a sua família. Você, homem, faz com a sua família. Nossa, João, mas eu nunca ouvi falar isso, né? Salvação não é uma coisa individual. É individual. Mas você representa Jesus para eles. Você é a figura de Adão para eles. Não o Adão que se corrompeu, mas o Adão como era para ter perpetuado. Aquele Adão, na verdade, né, como o apóstolo Paulo também fala, né, que o Cristo é o segundo Adão. Não é um Adão alma vivente, mas é um Adão espírito vivificante. Esse Adão. Você precisa ser esse sacerdote, tá? Você nunca vai chegar perto de ser esse sacerdote para sua família se você não entender as coisas mais básicas sobre amar a Deus, que isso implica, em primeiro lugar, saber se você realmente ama a Deus, tá ok? Se você tiver alguma dificuldade para entender esse vídeo, se você quiser me chamar para conversar por mensagem, fica à vontade, tá? Eu tô me dispondo aqui para ajudá-lo e eu espero sinceramente, né, que Deus te abençoe, te guarde, que ele ilumine a sua mente, que ele encontre uma morada em você, no seu intelecto, no seu espírito, tá? Porque a nossa fé ela é racional, ela não é uma fé maluca, não é uma fé de sentimentalismo, e que você busque a Deus em espírito e em verdade, tá ok? Deus é espírito, convém que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. Se a gente não se achegar a Deus em espírito, vai ser tudo vão. As orações que a gente faz não serão ouvidas, os nossos filhos não serão impactados, tá? Tudo vai ser uma mera bobagem, vai ser um grande teatro
uma grande hipocrisia, né? E não é à toa que eu estou dizendo isso, porque não é à toa porque que a igreja de Cristo hoje é tão avacalhada, né? A igreja é tão ridicularizada, tão descreditada, né? A gente vê números aí, tantos por cento de evangélicos no Brasil, tantos por cento de católicos no Brasil, né? É tudo não praticante, né? Acho que você há de convir comigo, né? Porque se a gente tivesse tanta gente servindo a Cristo declaradamente no Brasil, a gente ia ter impactado a nação há muito tempo. Há muito tempo, né? Então tem muita gente esquentando banco em igreja. Tá ok? Então, por favor, medita nessas coisas. Não se sinta ofendido por falar isso, por ouvir essas coisas da minha boca, tá? Eu falo em amor essas coisas. E a Bíblia ensina que quem ama repreende, né? E não basta só também bater, a gente tem que caminhar juntos, tá joia? Não vou prometer um suporte como a Pamela dá, tá? Nós homens temos um tempo muito escasso, a gente precisa se desenvolver, né, em tantas coisas, mas eu prometo para vocês, me comprometo aqui agora para ajudar no que for preciso durante esse tempo, tá ok? Eu tô com mania de falar tá ok, né, gente? Tá horrível. Tô me ouvindo falar tá ok, tô igual o Bolsonaro, né? Tá ok. Mas enfim, estamos à disposição de vocês. Eu já preparei um tema para a semana que vem, um outro tema para outra semana, tá? Para a gente trabalhar a questão da nossa natureza, tá ok? Tá ok de novo. Como que eu posso fazer para mudar a minha natureza? O que está faltando em mim para dar esse gatilho, sabe? E aí, né, Esther? Tomara, né? Queira Deus. E aí depois a gente vai partir para falando sobre a mortificação da nossa carne, tá? Para a gente chegar num nível, humanamente falando, num nível que é assim, meio que aceitável para a gente começar a desenvolver a nossa fé, tá certo? Não dá para a gente começar já a sentar na janelinha na jornada da fé, sabe? A gente tem que caminhar. Lembra só terminando, viu, gente? Tem para 2 semanas. Tem, meu anjo. O apóstolo Paulo, ainda Saulo, ele era um cara que sabia muito da Bíblia da época, né? Da Torá, da lei judaica. E era a única Bíblia que tinha na época, tá certo? O apóstolo Paulo, depois que converteu, depois que Jesus apareceu para ele, né, e chamou ele, olha, vem para mim, seja meu discípulo. Depois disso, ele ficou 3 anos calado, só aprendendo. Calado. 3 anos. O cara já estava pronto, humanamente falando. E ele ficou 3 anos aprendendo com um povo que ele perseguia, que ele mandava aprender. Os caras ensinaram ele o básico, o beabá, para ele depois começar a falar, para depois ele começar a pregar o evangelho, né? Para depois ele ser ferramenta de Deus. E aí sim o pessoal, poxa, quem que é esse cara, né? Quem que é esse cara que está falando com essa autoridade? Não era o perseguidor da igreja, né? Então, gente, se Paulo ficou 3 anos se preparando para abrir a boca, né? Quem me dirá a gente para falar que a gente já, né, é um ungido de Deus, que a gente que todo o universo conspira a nosso favor agora, né? Tô com uma armadura, o escudo da fé, né? Os jargões aí que rolam hoje em dia, né? Mas então, gente, eu vou parar por aqui para não estender muito, tá muito tarde. A gente escolheu esse horário também para não entrar em conflito com outros trabalhos que são desenvolvidos também no Instagram, que são muito bons, tá? E é isso, eu agradeço muito a sua atenção. Estou vendo as mensagens aqui. Legal, legal. Obrigado, viu, Paty?
Essa foi boa. Eu vou parar de falar, tá ok? Ai, ai, ai. Teté tá aí firme também, né, Teté? Então é isso, gente. Olha, que Deus abençoe, que Deus resplandeça o rosto dele sobre você, que ele tenha misericórdia de você, que ele sobre ti levante o rosto, que ele te dê a paz, muita paz essa semana, muita reflexão, né? E menos de carne, menos da carne, menos do homem, que sempre luta para aparecer, e mais do Espírito de Cristo em nós. Tá ok? Obrigado mais uma vez, tá? Amém, eu vou salvar no nosso canal, tá bom? A Pamela vai me ajudar aqui agora, tá joia? Obrigado, gente. Fiquem com Deus, tá? Um abraço grande. Beijo enorme para vocês.